Eu adorei anatomia quando entrei, ao contrário da maioria das pessoas que entram na faculdade, começou a ser bastante exigente em termos de tempo. É uma coisa que eu não faço, Certo. mas não faço porque não sei. Certo? Verdade. Bem-vindos a mais um episódio do Mutual Talks. Hoje tenho o prazer de apresentar a minha convidada, a doutora Sandrine Braga, médica especialista em cirurgia vascular e angiologia, que já conheço há uns 10 anos e agradeço muito o facto de teres aceito o nosso convite. O objetivo dos Mutual Talks é um bocadinho os nossos ouvintes e até os nossos utentes perceberem mais um pouco sobre nós e perceber quem nós somos, sempre de uma forma descontraída. Por isso ia-te perguntar, és natural de onde? Eu nasci em França, mas não. Não sabia disso. É. A sério? Verdade, sim. Ok. Os meus pais emigraram para a França muito cedo. Meu pai foi para a França com 16 anos trabalhar. Okay. E depois conheceu a minha mãe em Portugal, foram para lá, estiveram lá há vários anos. E nascemos lá eu e as minhas duas irmãs. Somos três. Eu sou a mais nova. É engraçado, o teu nome é Sandrina. Não. Sim, mas era N. Era N. Ah, mas foi trocado. Foi, ok. Foi, não com registro. Sim, portanto nasci lá e vim pequena. Eu vim com 2 anos para Portugal. E depois lá está, na altura do registro, passei a Sandrina. Okay. Mas há muita gente que me chama Sandrina e não me incomoda. Pois, eu até inicialmente até escrevia com Sandrine, mas depois pensei que era Sandrina, pensei que era uma coisa mais português. E estiveste lá 2 anos, depois voltaste? Sim, vim para cá pequenina. Pronto, eu vim pequena, nunca fiz escola nenhuma em França, fiz a escola toda em Portugal. Inicialmente em São João da Pesqueira, porque os meus pais eram de lá, quer dizer, a minha mãe era de São João da Pesqueira, e o meu pai era do outro lado do rio, portanto eram separados pela barragem, pelo Rio Douro. O meu pai era da Carrasida de Anciães, mas viveram em São João da Pesqueira, e eu fiz lá a primeira classe. E depois, as minhas irmãs, que são bastante mais velhas que eu, 8 e 9 anos mais velhas que eu, vieram estudar para o Porto, porque não havia continuidade de escola, não havia secundário em São João da Pesqueira, então elas vieram para o Porto e eu vim, desde o segundo ano, que vim para o distrito do Porto, em Arredores. Segundo ano da primária? Segundo ano da primária, sim. Mas os teus pais ficaram lá, também vieram? A minha mãe veio, nos primeiros anos esteve cá connosco, à medida que as minhas irmãs foram crescendo e entrando para a faculdade. A minha mãe ficou lá, em São João da Pesqueira com o meu pai, vinha de vez em quando, uma semana, esporadicamente, e eu passei grande parte do tempo com as minhas irmãs só. Ok. E entretanto, entraste no secundário, já cá no Porto? Sim, fiz depois a escola toda no Porto, sim, secundário no Porto, e depois no final do secundário entrei em Medicina no São João. No São João. Sim. E entretanto acabaste o curso de Medicina, depois nós conhecemos-nos também nesse percurso, depois já falámos um bocadinho sobre isso, mas essa vontade de seres médica, quando é que surgiu? Eu acho... Desde assim de pequenina, desde sempre que me lembro de querer ser médica. A minha irmã mais velha, tem mais 9 anos que eu, também queria ser médica, e é médica, é cirurgiã geral. É a irmã mais nova? Eu sou a mais nova, eu sou a mais nova. Ela também queria ser médica. Eu já nem sei bem se... quer dizer, é natural que ela, sendo 9 anos mais velha, que tivesse sido ela a primeira a decidir e que eu, se calhar, que acabasse por ter sido influenciada pela decisão dela. Mas a verdade é que eu também tinha algumas amigas minhas que as mães eram médicas. E não sei se também fruto disso, ou fruto da minha irmã, ou das mães das minhas amigas, eu desde sempre me lembro de querer ser médica, desde pequena. Pronto. Okay. Alternadamente, às vezes queria ser professora, o que acabou por ser engraçado, não é? Por ter conseguido depois fazer... De quê? Já agora? Não, aquela coisa de brincar com as amigas, querer ser professora primária, assim, mas de querer ser professora, de querer dar aulas. Entretanto, falando das aulas, e não sabem, mas a Sandrina, podemos tratar por tu, claro. A Sandrina deu-me aulas de anatomia. Verdade. No primeiro ano. Verdade. Em que tu foste monitora de anatomia e ainda fizeste isso durante alguns anos. Muitos anos, sim. Quantos anos foram? Eu comecei, 14 anos. Eu comecei... Eu adorei anatomia quando entrei ao contrário da maioria das pessoas que entram na faculdade, e anatomia é aquela cadeira grande do primeiro ano e que assusta um bocado as pessoas. Eu adorei anatomia, adorei, achei que aquilo que era assim uma paixão. E quando acabei o segundo ano, havia a hipótese de poder dar aulas de fisiologia, que também gostei, mas que não foi da mesma maneira. E então fui falar com a professora Dulce Madeira, que na altura me tinha dado aulas de anatomia, e disse assim: a professora tem a hipótese de poder ficar na fisiologia, mas se houvesse uma remota possibilidade de eu ficar na anatomia, eu preferia.
E ela disse-me, há possibilidade. Ok. E então, eu desde do início do terceiro ano comecei a ficar vinculada à anatomia. Inicialmente a fazer algum trabalho de investigação e depois a partir do quinto ano a dar aulas de anatomia como monitora. Pronto, que acho que foi nessa altura. Portanto, tu começaste o curso em 2004? 2005. 2005. Pronto, lá está, comecei a dar aulas em 2003. 2 anos antes. E portanto, foram E achas cursos que passou por mim. Que esse facto de teres dado assim algumas aulas de anatomia e teres dedicado também a essa parte da anatomia influenciou um bocadinho a tua escolha depois para... Influenciou tudo a minha vida, não é? Eu com 23 anos começar a dar aulas e começar a ter que me organizar em tempo de estudo, porque eu era simultaneamente aluna, não é? E depois ia ser docente. E era muito nova. E tinha que conciliar essas duas facetas. Isso foi muito engraçado. Além de que me disciplinou muito o caráter em termos de tudo. Em termos de organização de tempo. Em termos de seriedade, de rigor. Porque se há uma coisa que a anatomia sempre primou foi por um rigor extremo. Tudo era E conseguiste manter, dar as aulas sempre. Mesmo durante o curso todo? Sim, durante o exame da especialidade? Exame de especialidade. Início de especialidade? Início de especialidade. Comecei e terminei a especialidade em Gaia. Foi um bocado mais complicado aí, não é? Porque depois era Gaia e São João, tinha que conciliar as aulas no São João, e mantive, e depois tive o meu primeiro filho e mantive, e depois tive... O teu primeiro filho veio... Em 2010, era interna de 4º ano de vascular... De cirurgia vascular. Em Gaia. Ok. Pronto, aí foi complicado, mas consegui, e dei aulas até ao fim, e trabalhei até ao final da gravidez, e depois tive um filho muito pequenino, Deve ser trabalhei imenso. Pois. E depois terminei a especialidade em 2013, em Gaia, e fui a concurso nacional, não é? Havia vaga em Guimarães, fui para Guimarães, em 2014. Ok, que entretanto, nós, só para quem nos está a ouvir pode não perceber exatamente esse percurso. O nosso percurso, não é? Nós fazemos 6 anos de curso de medicina. Sim. Depois temos um ano geral, que é o ano comum, que fizeste no São João. Sim. Entretanto, estamos a aguardar os resultados de um exame que certo. dita o nosso ranking. Sim. E o posicionamento em que vamos escolher a especialidade médica. Sim. Os que têm melhores notas escolhem antes, os que têm as piores notas escolhem depois. A cirurgia vascular sabe-se que é das especialidades com a nota mais alta e cada vez mais os melhores alunos tendem a ir para a cirurgia vascular. Podemos depois falar um bocadinho sobre o porquê disso. Depois completaste 6 anos de especialidade e no fim ainda temos de fazer um exame de especialidade duríssimo, que era nessa altura era o Harrison, em que também é muito pesado, e depois, consoante, no fundo, a nota que nós temos nesse exame final, podemos escolher outras vagas nos hospitais. E aí é que foste parar ao Hospital de Guimarães. O Hospital de Guimarães estiveste lá quanto tempo? Estive lá 8 anos. 8 anos. Sim. Sei que recentemente já não trabalhas no Hospital de Guimarães. Foi o único hospital público que trabalhaste até desde que acabaste a especialidade? Eu trabalhei no São João, ainda fiz o internato geral no São João. Depois estive em Gaia enquanto interna de especialidade e quando terminei a especialidade tive poucos meses em Gaia porque o concurso foi relativamente rápido e comecei funções em Guimarães desde 2014. A maioria se calhar não sabe, mas eu também trabalho no Hospital de Guimarães e realmente eu tenho muitos doentes em comuns com a Sandrina e os doentes adoram a Sandrina. A Sandrina, todos dizem que ela é super dedicada, é super entregue e isso é uma coisa que eu reconheço até mesmo desde a faculdade e não só, e depois também a nível profissional. Sim. Tu tens uma entrega muito grande aos teus doentes, até mesmo às vezes até mesmo em prejuízo pessoal e até mesmo familiar. Sim, claro. Sim, e foi assim que eu fui mantendo a anatomia, no fundo, com muito prejuízo pessoal. Porque é isso, não é? Porque depois fui para Guimarães, portanto ainda era mais complicado em Guimarães conciliar as aulas com São João. Tive o segundo filho e depois cheguei a 2017. E depois... Podes dizer os nomes deles e mandar um beijinho que eles gostam. O meu mais velho é o João Pedro, tem 12 anos, e o Gabriel tem 8, é o mais novo. São 2 rapazes. Beijinho. Beijinhos para os meus meninos. E depois estava então a dizer que foi ainda mais complicado com 2 filhos e estar em Guimarães, conciliar com a anatomia. E depois a anatomia nós também passamos por outra fase, porque nós inicialmente dávamos aulas às aulas de licenciatura, não é? No mestrado integrado, depois entretanto, portanto a pré-graduação, e depois passamos a fazer pós-graduação também, porque fazíamos cursos de disseção anatómica para pessoas já formadas, não é? Para internos ou especialistas de outras especialidades, que iam melhorar os seus conhecimentos de anatomia fazendo disseção cadavérica humana. Pronto, e esse regime de pós-graduação da anatomia funcionava aos fins de semana. Portanto, no fundo, eu estava à semana a dar aulas de pré-graduação a alunos e ao fim de semana a dar aulas de pós-graduação a médicos já, não é? Formados.
e começou a ser bastante exigente em termos de tempo. E então lá está. E quando é que saíste da anatomia? 2017. Ainda estavas no Hospital de Guimarães? Ainda estava no Hospital de Guimarães. No Hospital de Guimarães, que estiveste até recentemente. Sim. Voltando um bocadinho atrás, era o que eu estava a falar, realmente os doentes falam muito de ti e gostam muito de ti e sabemos, ok, isto é público, que entretanto saíste do Hospital de Guimarães e os teus doentes e alguns amigos do utentes não sabem onde tu andas, por isso também podes usar este espaço até para dizer um bocadinho onde é que tu estás a trabalhar. Sim, pronto, é assim, eu saí do SNS ano passado, no início de novembro, por já não sentir, eu sempre que acho que não estou a fazer tudo o que deveria fazer, quando aquilo que eu faço não está perfeitamente de acordo com os meus valores e com aquilo que eu quero entregar e com aquilo que eu quero dar aos meus doentes, porque tenho isso no fundo aquilo que os doentes veem em mim é fruto de uma exigência pessoal muito grande, porque a exigência começa comigo própria, eu sou mesmo muito exigente comigo. E quando eu percebo que está a ser demais e que eu não consigo fazer aquilo com o rigor e com a entrega que eu quero fazer, então eu tenho que fazer opções. Pronto, e no fundo isso aconteceu com a anatomia e aconteceu um bocadinho com a SNS, quando eu percebi que não me eram oferecidas as condições que eu achava como mínimas para prestar um bom serviço aos meus doentes. E então, fruto dessa incompatibilidade, então eu saí. Eu vou-te já fazer uma pergunta sobre isso, ok? É realmente para perceber um bocadinho e gostava que falasses um pouco sobre a cirurgia vascular e a tua ideia de como é que está no Serviço Nacional de Saúde, mas antes disso, o ponto anterior, diz só onde é que tu trabalhas rapidamente. Pronto, sei que trabalhas no Grupo Trofa. Sim, os meus doentes podem encontrar o Grupo Trofa. Trabalhas cá também na Mutual Clinic? E aqui na Mutual Clinic. Pronto, quais são as unidades agora? As unidades de Trofa Saúde são Guimarães, Braga Sul, Braga Centro, Alfena e Maia. Eu sei porque eles andam perdidos, eles não sabem onde tu andas. Alguns vêm ter comigo e dizem, eu perdi a minha consulta, o meu acompanhamento, é só... Eles alguns têm procurado, não é? Pronto, sim, as redes sociais nesse aspecto... As redes sociais facilitam, sim. Facilitam muito, é uma área que eu sei que tens apostado até para conseguirmos ter esta proximidade e os Mutual Talks e a nossa vontade de pôr a clínica também um pouco mais digital. É mesmo isso, porque as pessoas não conseguem entrar em contacto connosco e também muitas vezes também não nos conseguem conhecer. Okay? Há aqui coisas que eu acabei de conhecer e já te conheço há tanto tempo. Certo. Falávamos já um bocadinho das dificuldades no Sistema Nacional de Saúde. Sim. A cirurgia vascular, ponto da situação, na tua perspectiva? É sim, é uma especialidade muito exigente, não é? Porque nós temos uma população, sobretudo em termos de medicina hospitalar, uma população muito envelhecida, que são pessoas que precisam de tempo. E começa logo por ser um problema grave. É que, por exemplo, temos um avolumar de consultas muito próximas umas das outras em que nem sequer há tempo para ver um doente, aquilo que eu considero ser fazer uma boa consulta. Em que o doente tem que se dirigir para o consultório, e são doentes idosos e muitas vezes incapacitados, só nesse tempo demoram bastante. Depois nós vemos membros inferiores, portanto os doentes têm que tirar calças, sapatos, meias, têm que se despir, têm que ser avaliados como deve ser, têm listas compridas de medicação. Pronto. E tudo isso leva tempo, requer tempo. E esse tempo não nos é dado. Muitas vezes até, recentemente houve uma votação no Colégio de Especialidade para determinar os tempos mínimos de consulta e nós temos 15 minutos para ver um doente. 15 minutos em teoria, porque depois na prática é menos até do que isso. Pronto, e há assim uma série de coisas. Mas achas depois insuficiente? Manifestamente insuficiente, sim. Sei que, por exemplo, cá na clínica, não querendo centrarmos nisto, mas tu tens consultas muito mais longas. Sim. Mas essa possibilidade não te é dada? Não. É que muitas vezes as pessoas pensam que e assim, até mesmo contra mim, contra outros médicos, que somos nós que definimos o tempo de consulta, somos nós que definimos que queremos ver os doentes rápidos para podermos sair mais cedo. Não, aliás, o que acontecia, à semelhança do resto das coisas, porque lá está, isso é uma característica minha, é que eu via os doentes que estavam marcados em agenda, que não era necessariamente só eu que os marcava, via os que estavam marcados em agenda com prejuízo do meu tempo. Nunca almoçava. Não saías mais cedo? Não, nem pensar. Saía sempre fora de horas, não é? É muito além do meu horário. Mas entre não prestar o serviço que devia prestar ou sair a horas, o prejuízo era sempre meu. Há uma ideia, ok, que um cirurgião vascular só opera. Ou seja, há aqui alguns ouvintes que pensam que a tua vida seria maioritariamente passada no bloco. Verdade. Mas não é verdade. Não, desde logo porque é aquilo que começaste a falar de início, não é? A especialidade chama-se angiologia e cirurgia vascular. A angiologia é a ciência que trata os vasos, portanto, e que pode tratar de forma médica, não é? Nós temos uma parte grande da especialidade não cirúrgica. Pronto, e às vezes isso assusta até as pessoas, por exemplo, pessoas que não querem ser operadas às vezes até de outros países, que vêm à procura de um angiologista
E como na maior parte das vezes aparece só a abreviação de cirurgia vascular, assim, mas eu não quero ser operada. Então é até um estigma assim frequente dizer assim, achar que os cirurgiões vasculares só operam. Não, nós temos uma parte médica muito relevante, não é? Além de que temos a parte dos exames, também somos nós que fazemos ecodopplers. Portanto, temos assim em toda essa área que não tem. Ou seja, um cirurgião vascular, no fundo, diagnostica, certo, tanto clinicamente, através de uma consulta, sim, como também com através exames, de meios complementares de diagnóstico, sim, nomeadamente o ecodoppler. sim. E depois, mais tarde, se tiver indicação, Vários tipos de tratamentos. vários tipos de tratamentos. Que Desde podem medicamentos, ser desde meias cirúrgicos e não elásticas, cirúrgicos. desde a escleroterapia, desde as cirurgias, sim, desde a vigilância, não é? A vigilância ativa, por exemplo, há muitas doenças arteriais que os doentes são mantidos em vigilância e que não implicam intervenção cirúrgica, pelo menos não numa fase inicial. Sim, Ou seja, um cirurgião vascular não quer só operar. Não deve querer só operar. Não deve querer só Não operar. deve querer só operar. Aliás, há várias alternativas, vários caminhos Sim. antes de chegar a esse ponto. Sim. E não devemos ter medo até de seguir outros caminhos com quem é Sim, devido. eu explico isso às vezes aos doentes, não é? Porque às vezes os doentes, às vezes é o contrário, são os doentes que têm alguma ansiedade por cirurgia. E eu explico isso é uma coisa transversal às especialidades cirúrgicas todas. Nós só devemos oferecer uma cirurgia a um doente quando o risco cirúrgico é inferior à doença que a pessoa tem. Não é? Portanto, a gente tem que fazer este balanço. Se numa dada fase eu vejo um doente e a doença que ele tem naquela fase tem menos risco que a intervenção que eu lhe vou propor, é descabido operá-lo. Claro. Pronto. Portanto, a gente tem que estar sempre a fazer estes balanços, não é? Estas contas. Se calhar a maior parte das pessoas não sabe, mas existem noutros países a angiologia até nem está tanto na cirurgia separada, vascular, até certo. está ou separado ou até separado. noutras especialidades, Sim, mas cá em sim. Portugal realmente o especialista de angiologia é cirurgião vascular. o cirurgião vascular. Certo, sim, verdade. Na privada, ou seja, na medicina privada, que é na verdade agora o teu grande, não diria foco, mas o teu grande tempo, ou seja, é o local onde tu passas mais tempo. Um dos motivos mais frequentes é o tratamento estético, okay? Nomeadamente dos derrames, das varizes. Sei que há outras especialidades, nomeadamente a minha, a dermatologia, que também trata essas varizes ou esses derrames. Sim. Posso dar a minha opinião pessoal, eu não trato, ok? Não trato a parte venosa, recuso-me porque existe uma especialidade dedicada a esse assunto, por isso sempre que surge posso informar, mas encaminho sempre. Sim. Sei que nem sempre é assim, Verdade. nomeadamente agora que há outras áreas, nomeadamente da medicina estética, que são médicos de medicina estética, que tratam cada vez mais essa parte mais estética. Tens algum pensamento sobre isso? Sim, embora seja uma questão estética, muitas vezes, que é uma preocupação, a parte estética é parte das preocupações do doente, os derrames fazem parte de uma doença, que se chama doença venosa crónica. Pronto, que é um estádio que já não é o inicial, de 0 a 6 é um segundo estádio. Pronto. Portanto, o facto do doente ter derrames tem essa doença. E se é uma doença, deve ser encarada como doença e não só como uma questão estética da gente melhorar. O aspecto estético é importante, claro, mas é uma doença. Então, como doença que deve ser diagnosticada e tratada e orientada. Muitas vezes os doentes têm sintomas também. Portanto, parte logo até desde o diagnóstico, não é? Uma coisa às vezes tem uma área de derrames e por trás de uma área de derrames tem uma variz maior que está a alimentar aquela área. Não faz sentido tratar aquela área de derrames sem tratar o que está na base. Não vai resultar. Senão há uma recidiva. Ou não resulta nada, ou então rapidamente volta a aparecer. Sim. E isso também cria às vezes muitos problemas de pessoas que dizem assim, eu já fiz e não resulta. Não resulta porque as coisas não foram tratadas convenientemente. Não é? É quase, eu às vezes explico aos doentes, assim, tem um mar inteiro e põe-se com um baldinho de água a tentar esvaziar o mar. Não vai conseguir. Pronto. E às vezes vemos coisas deste género, não é? Coisas assim. Eu também, enquanto médico, também me mete um bocado de confusão como é que se pode tratar os derrames, as varizes. Como é que normalmente vocês chamam na vossa especialidade? Telangiectasias. Telangiectasias, ok. As telangiectasias das pernas, nós também na cara também as chamamos assim. Como é que se pode tratar uma situação destas sem antes fazer um ecodoppler? Sim. Tu concordas que há situações em que se pode fazer um tratamento dessas telangiectasias sem fazer ecodoppler? Raríssimas vezes, mas a maioria das vezes, 80% dos casos de telangiectasias têm varizes por trás. E se elas não forem tratadas, realmente vamos ter tratamentos pouco duradouros, que dão frustração na população, não é? Porque as pessoas tratam e gastam dinheiro e dizem, eu tratei e não resulta nada. Sim, porque não é barato um tratamento desse. Sim. Mas quando falas que essas situações, se houver alterações ao nível do ecodoppler, podem ser tratadas não só cirurgicamente, também medicamente. Sim. Isso que é preciso também ter a noção, ou seja, verdade. nem tudo se trata com a cirurgia. Não. E, por exemplo, frequentemente há alterações em ecodoppler e os doentes até já vêm com uma ideia prévia de que têm que ser operados e pode não ser necessário. Pronto, porque depois temos que ver
a área de derrames que temos e as alterações da ecodoppler daquela área. E, portanto, mesmo o ecodoppler tem que ser um exame detalhado para nós percebermos o que é que está, para fazer uma coisa de conjunto, não é? Para juntarmos as peças todas do puzzle e percebermos o que é que está afetado naquela zona em específico, não é? E tratar especificamente a zona. Eu também tenho uma ideia muito pessoal sobre o ecodoppler, ok? Ou seja, realmente o médico especialista da imagem é um radiologista que tem todo o seu devido valor e todo o seu conhecimento e que não conseguimos nenhuma especialidade de trabalhar sem eles. Sim. Depois existem outras especialidades que têm alguns métodos de imagem que fazem. Mete-me um pouco de confusão, por exemplo, fazer um ecodoppler não pela mesma pessoa que nos vai operar ou se nos vai tratar. Sim. Eu sei que é assim que funciona, mas é uma coisa que se calhar fazia sentido mudar. Faz sentido, não é? Cada vez mais, porque assim o ecodoppler padrão que nós pedimos frequentemente ou que nos trazem, na melhor das hipóteses, vem a ver as 4 safenas, não é? Pronto. E tudo o que seja estas coisas mais pequenas, perfurantes pequenas varizes, associadas a áreas de derrames, que vão fazer toda a diferença no tratamento tratamento estético no tratamento e na duração do tratamento que estamos a oferecer, não é? Porque a ideia é sempre oferecer um tratamento que resulta e que dura. É cada vez mais a nossa luta, é dizer assim, sim senhora, tratar varizes resulta e dura, e para que resulte e para que dure, é preciso fazer um diagnóstico adequado. Pronto. E para isso, sim, o ideal é o próprio cirurgião vascular faz o ecodoppler, vê o que é que está associado a cada lesão e trata de forma diferente cada lesão e cada outra alteração que viu no ecodoppler pode estar associada àquela lesão. Pronto, isso é o que faz sentido para fazer uma coisa. Ou seja, assim resumindo, e até quem não é da área, para perceber, ou seja, o passo natural disto seria ser visto em consulta por um angiologista e cirurgião vascular, sim, ser feito um diagnóstico clínico, certo, ser feito um ecodoppler pelo mesmo, sim, e oferecido um tratamento, seja certo, ele cirúrgico ou não cirúrgico. Certo. Isso é um conceito que está cada vez mais agora a ser estudado e a ser difundido, que é um conceito de avaliação de 360 graus. Que é precisamente isso, não é? É pegar na doença, percebê-la com a complexidade que ela tem, fazer um diagnóstico preciso de cada um dos pontos que estão alterados e depois fazer toda a medicação, porque lá está também, tratar de derrames não é secar, não é? Como se diz, secar 2 ou 3 derrames e esperar que aquilo fique bem. Porque tem toda uma série de conjunto de procedimentos associados à escleroterapia também, já depois em termos de tratamento mesmo, que também vão condicionar os resultados que vamos obter, não é? E a ausência de complicações associadas aos tratamentos, porque também vemos muitas, não é? Vemos muita pigmentação, vemos muitas áreas... Por exemplo, sim, isso é um dos motivos que depois até vejo alguns pacientes, mesmo depois da escleroterapia, e aquela pigmentação é muito complicada de resolver. Sim. E há poucos lasers, se não nenhum laser ideal para tratar sim, aquilo. Sim. Falamos de secar as varizes. É verdade que existem alguns tratamentos para essas telangiectasias. Cada vez mais se tem falado sobre o tratamento laser sim, de varizes. Isto é uma sim, coisa que é diferencial, que as pessoas procuram. Sim. Eu acho que há alguma confusão neste termo, porque o laser pode não ser só para as telangiectasias, certo, pode ser para outra coisa sim, também. Temos vários tipos de laser, não é? Pronto. E cada vez mais também em cirurgia vascular há vários, mas há sobretudo uma grande divisão, que é o laser transdérmico, aquele laser que a gente faz através da pele. E esse é para as telangiectasias. Para as telangiectasias e para as varizes reticulares. Até nas telangiectasias a gente tem nomes diferentes, porque se tiver até 1 milímetro chamamos de telangiectasias, se tiver de 1 a 3 chamamos de varizes reticulares, se tiver mais que 3 chamamos de varizes tronculares. Portanto, lá está. Desde o diagnóstico. E essas todas podem ser tratadas de forma com diferente, laser transdérmico. Podem ser tratadas com laser transdérmico, sim. Pronto, portanto, o laser transdérmico é o laser que a gente faz através da pele. E depois temos o laser endovenoso. Só um pequeno ponto, só para quem nos está a ouvir também ficar um bocadinho informado e começar a ficar um bocadinho mais consciente daquilo que nós estamos a fazer. Quando se fala de um laser transdérmico, para essas situações, estamos a falar de um laser NDA com longo pulso. Certo, okay. 1064, sim. 1064, ok. Sim. E agora a grande vantagem é permitir a associação de técnicas. Associarmos laser com escleroterapia líquida, laser com escleroterapia com espuma, pronto, e otimizarmos resultados de todas as técnicas misturando-as. Ou seja, o gold standard, ou seja, a norma de tratamento, o melhor tratamento não é um só. Não, o melhor tratamento é frente à lesão que temos, frente à pessoa que temos. Se é uma pessoa que vai apanhar sol, que não vai, se a lesão está mais funda ou mais superficial, se é uma pessoa que vai tolerar melhor ou pior o facto de aparecer uma mancha. Tudo isso tem que ser conjugado, não é? E tudo isso tem que ser escolhido em função do melhor resultado que nós podemos atingir com a menor percentagem de complicações. Pronto. E então para isso temos várias ferramentas que podemos usar de forma a atingir o melhor resultado com a menor percentagem de complicações. Okay. Isso é o tratamento mais superficial.
Mas também há um sim. tratamento laser. Certo. Depois temos um laser endovenoso, por exemplo. Se temos, já estamos a falar de veias de calibre maior, não é? Se temos veias de calibre maior que funcionam mal, que a sua função de válvulas, não é? Portanto, dentro das veias, para quem não sabe anatomia. Sim. As veias Temos de têm falar dentro... como se não fôssemos nada disto. Isso. As veias têm dentro umas membranas, que são as válvulas, não é? E que vão empurrando o sangue sempre contra a gravidade, porque nós estamos de pé, não é? Ou sentados. Portanto, o sangue tem que estar sempre a passar dos pés em direção ao coração contra a gravidade. E dentro tem umas membranas, são as válvulas, que vão empurrando o sangue e garantindo que o fluxo se faz num sentido unidirecional, não é? Sempre ascendente. E fruto de vários fatores de risco, nós passamos muitas horas de pé, de gravidezes múltiplas, mulheres que estão grávidas, de história familiar, essas válvulas vão se destruindo, vão ficando mais fracas e vão deixando de ter esta função de empurrar o sangue numa direção só. Portanto, quando a válvula começa a ficar fraca, o sangue vai começar a ficar acumulado na parte inferior das pernas e nos pés, porque não tem esta ajuda das válvulas a empurrar o sangue na direção ascendente. A perna incha e começam a sair as varizes, porque as veias começam a ficar mais dilatadas do que deviam e começam a fazer papinhos que se veem por fora da pele, que são as varizes tronculares, não é? Os papos. Pronto. Aí, quando temos varizes dessa dimensão, e dependendo, porque mesmo até 4 milímetros ainda conseguimos por vezes com espuma e com laser transdérmico, associando as duas coisas que conseguimos resolver. Até quanto? 4 milímetros. 4, 5. Dependendo do tipo de veia que é, se deprime completamente quando o doente está deitado ou não. Podemos conseguir fazê-lo com associação de técnicas. Mas quando estamos a falar de varizes grandes, mesmo papos, então aí é necessário um laser endovenoso. Quer dizer, que é um laser que entra por dentro da veia, que fazemos tipo cateterismo, não é? Como se faz nos cateterismos. Portanto, a gente pica a veia, põe uma fibra de laser por dentro da veia e a veia é queimada por dentro. E deixa de passar lá sangue, e deixa de estar dilatada, porque deixa de ser um circuito de sangue para o coração. Pronto, aquela veia fica eliminada de circulação. E isto é uma alternativa à cirurgia convencional de varizes, não é? Do stripping, em que a veia era arrancada e a recuperação era bastante mais custosa. Essa última, o laser intravascular? Endovenoso. Endovenoso, desculpa. Pode ser feito, é só com anestesia geral? Pode ser feito com sedação e com anestesia local. Cada vez mais com técnicas... Cada vez mais de forma minimamente invasiva, em ambulatório. A Sandrina está confortável no tratamento de todas estas doenças. Sim. Ou seja, uma coisa também importante, porque daquilo que eu contacto, nem todos os cirurgiões vasculares têm um conhecimento e têm uma prática tão... Nem a capacidade de ter acesso aos equipamentos, porque os equipamentos também são muito caros. Verdade. Todos os equipamentos de laser, então, são muito caros. Pronto. E em Portugal, por uma questão também de disponibilidade de aparelhos, entrou muito a radiofrequência, ao contrário da maioria dos países do mundo. Inicialmente havia mais disponibilidade de aparelhos de radiofrequência, portanto a generalidade dos meus colegas cirurgiões vasculares começou muito com a radiofrequência. Eu durante a minha formação, tive parte do tempo com um cirurgião vascular que tinha um aparelho de laser endovenoso dele, que o adquiriu. Faço laser endovenoso desde 200008, portanto isso dá-me outra tranquilidade. Pronto, e o laser é bastante mais versátil que a radiofrequência, porque permite-nos tratar apenas veias maiores, em sítios onde a radiofrequência não pode ser usada e o laser pode, portanto permite outra versatilidade. E isso é uma mais-valia. Eu gostava de falar de duas doenças. Uma já estamos a falar, que é a doença venosa, a doença venosa crónica. Corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Eu gostava também de falar de outra patologia, não tão soft, mas mais life-threatening, ou seja, mais de vida ou morte, que é os aneurismas. Que os aneurismas também são tratados pela cirurgia vascular. Sim. São situações comuns, os aneurismas? São muito mais raras, não é? Enquanto na doença venosa crónica nós estamos a falar que mulheres com mais de 50 anos, até 2/3 têm doença venosa crónica e passam mal por causa da doença venosa crónica, portanto são 66%. Em mulheres, uma patologia mais de mulheres, 66%. Quando falamos de aneurismas estamos a falar de uma patologia mais de homens e estamos a falar entre 4% e 7%. Portanto, muito mais raras. Não é? Mesmo assim, muito grande a porcentagem. Muito mais raras. Só que o problema do aneurisma é que quando há uma ruptura do aneurisma, portanto, quando o aneurisma rebenta, a mortalidade pode chegar aos 80%. Pode ultrapassar até, mas em média entre 65% e 85% de mortalidade. Portanto, lá está. É uma patologia life-threatening, não é? É mesmo uma ameaçadora de vida, porque quando rompe, a maioria das pessoas morre. O cirurgião vascular trata desde as telangiectasias milimétricas com milímetro até realmente situações de aneurismas, cirurgias intraabdominais, cirurgia grande, extensas e com muito risco. Sim, verdade. Cirurgia grande. Quem está a ouvir está a pensar nisto, nas varizes, está a pensar na doença venosa, está a pensar no aneurisma, e uma questão que surge é como é que nós podemos prevenir essa doença mais comum, a doença venosa crónica, e como é que podemos prevenir o aneurisma? Sim, a doença venosa crónica há assim uma série de medidas que se podem tomar, não é? Há várias coisas. O facto da pessoa passar muito tempo imobilizada, por exemplo, vai estar a sobrecarregar mais as veias, não é? Porque
como eu já disse, elas têm este ingrato trabalho de ter que levar sempre o sangue contra a gravidade em direção ao coração. Pronto. E nessa função ingrata, a meia elástica tem uma vantagem grande porque faz a compressão externa das veias e ajuda neste retorno do sangue em direção ao coração. Portanto, a meia elástica é um bom auxiliar. E depois há medidas mais simples. O facto de, se a pessoa está muitas horas imobilizada, lembrar-se, e agora até há aplicações de telemóveis, há várias coisas assim que nos ajudam, lembrar-se de hora a hora, de mexer um bocadinho as pernas, de se levantar, de se mexer, de caminhar. Pronto, há assim esse conjunto de estratégias que podem ser tomadas para evitar esta sobrecarga nas veias, não é? O aumento de peso também não é benéfico, os contraceptivos orais também não são benéficos. Pronto, tudo ou seja, é preciso quase, ou seja, a doença venosa é quase é preciso uma multidisciplinaridade nesse sentido. Sim. Já agora, e um ponto a seguir que toda a gente que deve estar a ouvir, deve estar a pensar, que é as meias elásticas, eu nunca usei, confesso, felizmente, embora sei de alguns cirurgiões e homens também, que também usam. Aquilo é muito chato de se usar. Existem algumas formas de minimizar esse desconforto? Existem alguma meia elástica diferente? Sim. Sim, isso é outro mito, não é? Hoje em dia há centenas de modelos de meias elásticas. Portanto, a ideia é escolher uma meia elástica que se adapte à pessoa e que não seja uma coisa, porque a mim também me o fizeram, quando eu achei um dia que se calhar tinha umas varizes grandes ou que tinha assim um problema, também fiz um exame, também fui vista por um colega nosso, foi no curso, portanto era novinha, e prescreveu-me umas meias elásticas até cá acima, uma meia calça, que eu nunca calcei. Calcei a primeira vez e depois nunca mais. Porque aquilo era horrível. Pronto, isto há 20 anos. E hoje em dia não. Hoje em dia há meias muito confortáveis. E sobretudo é importante isto, é dizer assim, a pessoa não vai usar a meia porque eu disse que ela tem que usar a meia. Porque se a pessoa tiver um desconforto enorme em calçá-las, faz como eu fiz há 20 anos, calça-as uma vez e nunca mais as calça. E depois a gente pergunta, então meia elástica? A pessoa diz, eu tenho lá na gaveta. Mas na gaveta não tem benefício nenhum. Portanto, a ideia é perceber a pessoa que temos à frente e adequar a meia ao tipo de pessoa que temos. Pronto. E eu diria que uma meia elástica até ao joelho, sobretudo com algumas variantes nas mulheres, que têm que ser tamanhos específicos e que a gente tem que pensar nisso concretamente, sobretudo se for uma mulher assim de estatura média. Há forma de conseguir ter conforto com a meia elástica. A minha ideia, o que eu digo aos doentes é assim, eu quero que use a meia elástica, não porque eu digo que é para usar, mas porque chega ao final do dia e diz assim, sim senhora, isto valeu a pena porque eu chego ao final do dia menos cansada do que nos dias em que não a usei. Portanto, no dia a seguir vai querer usar a meia elástica porque o rácio, que eu lhe explico, o rácio entre o desconforto de calçar a meia elástica e o benefício que tirou de a ter calçado é favorável. Portanto, a pessoa vai fazer porque percebeu que tem vantagem. Então é isso que a gente tem que adequar. Tipo de meia elástica, com biqueira, sem biqueira. Consulta, não é? Sim. Também em consulta consegues recomendar isso? Fazer... Sim, o tipo de malhas mais finas, se é uma questão de que não gosta da cor. Ou seja, aquela ideia de ir à farmácia e comprar umas meias elásticas, se calhar é a pior abordagem que pode existir. E é que eu mais vejo. Ou seja, alguns doentes e depois realmente tem uma má experiência associada àquilo e depois... E é isso. E o problema das más experiências é isso. E o que estamos a falar de varizes é a mesma coisa. É dizer assim, isto não funciona, isto não resulta, a meia elástica é super desconfortável e nunca mais dão outra oportunidade. E às vezes eu digo isso, dê outra oportunidade. Vamos fazer diferente desta vez e vai ver que se calhar resulta. Pronto, E no aneurisma? Aquela situação mais grave, que apesar de tudo até fiquei um bocado chocado com a percentagem, mais 4%. 4%. Não, 4% da prevalência. Em homens. Sim. Pronto, os aneurismas são sobretudo mais frequentes em homens fumadores com mais de 65 anos. Portanto, esses são os grupos que idealmente devem ser rastreados. O rastreio é muito fácil, que é uma ecografia abdominal, uma ecografia à barriga. Que é inócuo. A ecografia não tem qualquer tipo de risco. Não tem radiação, não tem nada, um exame confortável, um exame de fácil acesso. Pronto. Com uma ecografia então, abdominal. Se um homem de 65 anos, isto até para mim para perceber, um homem de 65 anos que me chega à consulta e que diga que é fumador, há alguma evidência científica que eu diga que eu prescreva ou passe esse doente uma ecografia abdominal? Sim. É uma coisa que eu não faço, mas não faço porque não sei. Certo. Verdade. Sei, nunca ninguém me disse que realmente existia esse risco tão aumentado, ainda por cima um exame inócuo, sem radiações, como disseste, e muito bem. Sim, e isso faz a diferença toda, porque uma coisa é descobrir um aneurisma assintomático, a maioria deles são assintomáticos. O problema dos aneurismas tem isto, não é? É que eles, a maior parte das vezes, são sintomáticos quando rompem. E quando rompem estão associados a taxas de mortalidade, como já falei, a rondar os 80%, não é? Por isso, o ideal é descobri-lo antes, é segui-lo, e depois a vigilância também se faz de acordo com o tamanho do aneurisma, segui-lo e tratá-lo antes que ele rompa. Tratá-lo de forma programada. Não é? Então, em termos de prevenção, é não ser homem, ok, já percebemos. É ser não mulher, fumar, não fumar. O tabaco é o pior fator de risco para aneurismas na aorta abdominal. Pronto, e sobretudo se há uma história familiar. Portanto, outro dia tive uma senhora que veio à consulta que o pai tem um aneurisma. Pronto, aí, mesmo sendo mulher, a partir dos 50 anos, por exemplo, tem que fazer rastreio, tem que fazer ecografia. Pronto, a ideia é sempre isso, diagnosticar atempadamente, prosseguir. E o tabaco?
proscrito. Tudo prescrito. Tu gostas muito daquilo que fazes? Muito. Vieste a fazer outra coisa? Eu também acho que quando gosto de uma coisa também me entrego muito. E acho que quando a gente se entrega acaba por gostar. Depois também é assim, no fundo, um ciclo vicioso, não é? Se a gente gosta, trabalha muito para aquilo, se trabalha muito vai ter retorno, vai gostar de fazer. Pronto. Portanto, se eu antes achava que se calhar nunca na vida faria outra coisa qualquer, agora já não estou tão certa disso, porque gosto muito do que faço, mas também é porque invisto muito de mim nisso. Sim, que vimos que é um investimento brutal de anos e dedicação. Sim. E muito compromisso pessoal e familiar. Sim. Eu, como dissemos no início, já te conheço há mais de 10 anos. Há quase 20. E és das médicas mais empenhadas, mais dedicadas, que mais prejudica até o seu tempo pessoal que eu conheço. E por isso conheço e reconheço o teu amor pela medicina, a tua dedicação, o teu profissionalismo. Okay? E a tua capacidade de pôr o paciente sempre em primeiro, que é uma coisa que eu valorizo muito e que sabes que nós aqui também valorizamos muito. Claro. Por isso eu juntei a vocês. Exatamente. Por isso, olha, queria-te agradecer muito a presença aqui no Mutual Talks. Aprendi imenso. Espero que os nossos ouvintes e quem esteja a assistir também tenha aprendido. Qualquer dúvida, qualquer comentário podem colocar na caixa que nós tentamos responder o mais rapidamente possível. Esperamos vocês no próximo Mutual Talks e se quiserem marcar consulta com a doutora Sandrina, já sabem, já falamos onde é que trabalha e também consulta cá disponível na Mutual Clinic Braga. Obrigado.